Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, onde geralmente eu crio pontes entre os filmes e as animações e os valores do Reino de Deus, mas atualmente a gente tá criando essas pontes com cada um dos episódios da segunda temporada de The Chosen. E hoje bora conversar sobre o 6º episódio, que já começa daquele jeito que eu amo e que ainda não tinha acontecido nenhuma vez nessa temporada, que é começando por uma cena do Antigo Testamento. No caso, a cena em questão é o Aimeleque, que é um sumo sacerdote, recebendo Davi e entregando para ele os pães da presença, para que ele e os seus homens matassem a fome, mesmo isso sendo algo sagrado e, em teoria, algo proibido pela lei. Porque, nas palavras de Davi, a vida é mais sagrada do que o pão. Se Saul descobrir que eu te ajudei, eu não poderei ficar com a minha. Eu sei. E eu não me arrependo. Algo vai acontecer através de você. Eu posso sentir. De volta aos nossos protagonistas, Pedro e Mateus acordam em Jericó após uma noite meio mal dormida numa estrebaria e eles continuam procurando por Maria Madalena e acabam encontrando ela depois de procurarem em uma taverna. Simultaneamente, a Maria, mãe de Jesus, e a Ramá estão procurando por flores comestíveis para alimentar o grupo dos discípulos. E a Ramá demonstra estar um pouco impaciente, preocupada e principalmente meio irritada assim, com o fato de que Jesus não resolve o problema do desaparecimento da Maria Madalena num piscar de olhos. Mas a mãe de Jesus é muito sábia e confronta a Ramá com as escrituras. E eu acho essa cena maravilhosa justamente por isso, porque ela traz para a prática da nossa vida aquilo que o evangelho é na teoria. Alguns confiam em carruagens e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tomé tá no acampamento preocupado ali com a falta de comida, afinal logo ia ser sábado e eles iam acabar passando fome, então ele faz um indagamento que eu achei curioso. Ele pode fazer as pessoas andarem? Pode curar os leprosos? Por que não pode fazer comida aparecer do nada? Quer dizer, ele tava lá em Caná e literalmente ele viu Jesus transformar água em vinho. O que ele está falando? Também é muito legal de ver a relação entre os discípulos, como às vezes eles não se davam muito bem, as conversas, a forma como eles tratavam uns aos outros. É muito real, assim, é muito próximo da nossa realidade e eu acho isso incrível nesse seriado. João e Tiagão também estão ali no acampamento, admirando o treinamento do Zelote, mas eles acabam concluindo que era muito difícil entender o que eles realmente estavam fazendo ali. Eu acho isso muito intrigante, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente só vê ali o que está relatado, que são os pontos altos, né, as coisas mais interessantes, mas deve ser bem difícil mesmo para quem viveu, porque tá ali todos os dias, não era assim um milagre atrás do outro, sabe? Eu não consigo entender a maior parte disso, João. Só pedaços aqui e ali, quando algo bom acontece, mas o resto, eu estou apenas seguindo. De volta lá à situação da Maria Madalena, ela encontra assim o Pedro e o Mateus, mas ela não quer voltar porque ela tá muito envergonhada. Mas aí eles dão algumas boas palavras para ela, palavras de afirmação, de identidade, e ela acaba resolvendo voltar apesar da vergonha que ela tá sentindo. Eu tô aprendendo mais sobre a Torá e Deus por sua causa. Eu tô estudando mais porque você é uma boa aluna. Lembra quando nós estávamos no Zebedeu? E eles baixaram aquele homem depois de quebrar o telhado da casa? Sim. Nós fizemos aquilo juntos. E eles puderam encontrar Jesus por causa do seu cuidado com eles, das suas boas ideias. A Ramá tá começando a ler e escrever por sua causa. Ele salvou você para fazer todas essas coisas. Quando eles chegam no acampamento, tá todo mundo transtornado com a notícia que Felipe traz de que João Batista tinha sido condenado à prisão perpétua. E nesse meio tempo também tem toda uma trama política entre os fariseus que estão tentando ali, tramando para pegar Jesus. Acontece que haviam duas escolas rivais, uma mais rígida e uma mais flexível, e eu acho isso legal de ver porque isso também existe até hoje, né? Não é nenhuma novidade esse tipo de coisa. Quando Maria reencontra Jesus, ela nem sequer consegue encará-lo nos olhos e diz: eu devo tudo a você, mas eu não acho que eu possa fazer isso. Fazer o quê? Viver à altura. Que frase, hein? Ela diz que não consegue viver à altura, mas Jesus diz que ela nem precisa, que tudo que ela precisa é estar com ele.
ele a perdoa e põe um ponto final em tudo aquilo. Tomé continua preocupado com a questão da comida e quando ele avisa Jesus, a primeira reação de Jesus é a de que eles deviam buscar o Pai, eles deviam orar. Então eles decidem que na manhã seguinte eles vão até a sinagoga mais próxima. Quando eles chegam lá, uma manhã de sábado, eles encontram um homem com uma mão atrofiada na sinagoga e Jesus o cura ali mesmo, na frente dos fariseus, e eles ficam indignados. Mas Jesus os confronta e a cara dos discípulos nessa cena é sensacional, assim como a fala de um dos fariseus que diz: se era para ele ser curado, Deus teria feito isso sozinho. Colocação interessante. Quer dizer, Jesus é Deus, né? Então ele meio que tá dizendo algo correto sem querer, e aí Jesus tá meio que ironizando isso. Ao saírem, eles passam por um campo de trigo e o Pedro tá com tanta fome que, sem perceber, ele acaba pegando um pouco ali e comendo, que era algo que era proibido de se fazer num sábado. Ele pede desculpa na hora, mas Jesus dá permissão para que eles comam e todos eles se servem. Vocês podem. Vamos. Aqui. Nessa hora, os fariseus o alcançam para acusar Jesus, mas ele responde citando exatamente o texto representado lá no começo do episódio, amarrando tudo de uma forma perfeita e reclamando para si o título de Filho do Homem, que deixa eles ainda mais bravos. Fica aqui a minha admiração aos roteiristas incríveis que escrevem The Chosen, e é por causa disso e de muitas outras coisas que eu sempre digo que todo mundo tem que ver The Chosen.